Bem, vamos conversar agora com o médico Jean-Clay Machado. Ele é chefe da ortopedia dos hospitais Porto Dias e adventista de Belém. Ele também é presidente da Comissão Nacional de Campanhas do setor de ortopedia. Doutor Jean-Clay, é um prazer poder conversar com o senhor nesse momento. Prazer todo meu, Mauro. Bem, nós estamos diante de uma pandemia, os hospitais lotados, as pessoas esqueceram um pouco a questão de ortopedia, ninguém está sentindo dor no joelho, no ombro. Na verdade, esse é um momento que a recomendação tem sido para ficar em casa, então as pessoas elas estão evitando ir ao hospital por outros motivos, né? A gente acredita que a consequência disso é que depois que passar essa pandemia, a gente vai ter muitas doenças represadas e algumas delas agravadas em função dessa falta de tratamento. Mas o senhor recomendaria que todos fossem ao hospital, fossem ao consultório? Não, o que a gente recomenda nesse momento são, em algumas situações, que a gente considera mais emergenciais, que as pessoas procurem o hospital. Então, por exemplo, o paciente que teve um trauma, foi vítima de queda, você tem que investigar se esse paciente tem uma fratura ou não. Por quê? Porque existem fraturas que elas impactam de uma forma muito negativa até na sobrevida dos pacientes. Por exemplo, fratura de fêmur no idoso, a partir de 60 anos de idade. A gente sabe que um dos maiores impactos negativos é o tempo que você leva para tratar cirurgicamente esse paciente. Então, paciente que retarda por mais de 2 dias o seu tratamento, ele está implicando num pior prognóstico. Então, o risco de morte, de fato, aumenta. E agora, dentro de casa, deve estar tendo acidentes domésticos muito graves, né? Que hoje em dia, acidente doméstico entrou aí na relação direta. Com certeza. Hoje, como a recomendação para as pessoas ficarem em casa, a gente tem em casa uma série de perigos, né? E perigos que vão desde os perigos relacionados ao idoso. Então, é muito comum o idoso ter quedas em casa, e essas quedas normalmente ocorrem no trajeto banheiro e quarto. E quando você tem uma queda no idoso, dependendo da faixa etária desse idoso, você pode ter até 30% de chance de ter uma fratura. Então, por isso que a gente está lançando agora, a nível nacional, uma campanha, inclusive, sobre como eu posso fazer essa quarentena de forma segura. E o primeiro vídeo que a gente vai soltar para o Brasil inteiro é o vídeo de prevenção de quedas em idosos. Então, nesse vídeo, a gente explica alguns aspectos importantes, como evitar tapetes, que você use calçados fechados e antiderrapantes, que você tenha corrimão ao lado da escada, que você tenha muito cuidado com muitos objetos espalhados ao longo da casa, que durante a noite ou o quarto que o idoso se encontra já fique com uma luz acesa, ou tenha um interruptor à altura da sua mão, porque é muito comum que o idoso à noite vá ao banheiro e quando ele vai ao banheiro ele pode cair e acabar tendo uma fratura. Agora, doutor Jean-Clay, sinceramente, num caso como esse, como idoso, é seguro levá-lo imediatamente ao hospital? Não corre risco de alguma contaminação? Como é que está funcionando isso? O risco sempre existe em qualquer situação, mas o que os hospitais estão criando, Mauro? Os hospitais estão criando fluxos diferentes. Então, hoje, a maioria dos hospitais de Belém, eles têm fluxos diferentes. Um fluxo só para o paciente respiratório e um fluxo para o paciente não respiratório. Então, em função disso, essa segregação de fluxos te dá um pouco mais de segurança para você tratar esse paciente de forma mais segregada. Claro que, além disso, existe uma série de outras. A tendência é que no centro cirúrgico se separam salas só para o paciente respiratório. Embora o paciente respiratório, que a gente tem percebido aqui em Belém, ele muito pouco precisa de intervenção cirúrgica, é muito raro. A incidência é muito baixa. Então, o centro cirúrgico é uma área que hoje ela é quase que um corona-free, porque são muito poucos os pacientes que precisam de procedimentos de intervenção a nível de centro cirúrgico. A maioria das intervenções são feitas a nível de UTI. Então, além disso, por exemplo, o segmento de consultórios, ele tem sido também totalmente isolado. Então, os hospitais eles se prepararam para essa nova realidade, né? Para que você possa atender o paciente, sim, com o máximo possível de segurança. Então, isso tem sido feito nos hospitais grandes de Belém, e isso, acredito eu, que vai continuar por muito tempo ainda.
Bem, falando em Covid, a cada dia descobre-se uma novidade, é uma doença nova, e a relação da Covid com a ortopedia. Ouve-se falar que afeta inclusive a coluna vertebral? Então, na ortopedia ainda não existe absolutamente nada confirmado, né? O que a gente percebe é que muitas vezes o paciente ele tem como um dos sintomas a dor nas costas, que não necessariamente é um problema de coluna. Isso é interessante, porque às vezes o Pode ser paciente muscular apenas. pode ser, é muito comum no paciente com COVID ele ter uma exaustão muscular. E na hora que você tem essa exaustão muscular, a coluna lombar é uma coluna que ela sente muito essa questão da fraqueza da musculatura. Então, talvez por isso eles tenham dor, que é uma queixa relativamente comum no paciente com COVID, essa dor lombar. Bem, agora com essa ociosidade, o que é que uma equipe imensa de ortopedia, como um hospital, como o Porto Dias, está fazendo se não tem paciente específico de ortopedia? Esse é um novo momento. A gente, tanto no Hospital Porto Dias como Administrativo de Belém, a gente tem inclusive ajudado o atendimento dos pacientes clínicos, os pacientes mais com queixas mais leves. A gente tem iniciado o atendimento porque o momento é de guerra, a verdade é essa, né, Mauro? Então, Não dá para a separar gente muito especialidades, nem. é a hora de todo mundo dar as mãos em prol das pessoas. Né? Isso a gente tem feito nos dois hospitais. E isso assim tem ajudado bastante porque muitos dos nossos colegas tiveram que se afastar. Isso é muito comum. No meio médico, o índice de contaminação foi muito alto. A maioria das pessoas teve que se afastar. Eu mesmo tive que me afastar por um período para cumprir minha quarentena, e assim como eu, várias pessoas da nossa equipe. Então, a gente tem ajudado bastante nisso. A gente está se preparando para aquilo que a gente está chamando de o dia após, né, o Covid, que a gente acredita que isso deve acontecer entre julho, né, e agosto, quando a nossa curva deve diminuir, e aí essa demanda represada de pacientes com queixas que vão piorar. Isso eu tenho atendido no consultório vários pacientes com queixas em função dessa falta de atividade física, dessa preocupação, porque tudo isso virou uma grande preocupação, existe um pânico, e esse pânico ele aumenta um dos componentes de dor, que a gente chama de componente neuropático. Então, essas queixas estão todas represadas, a gente está preparado para que na hora que a gente passar dessa fase crítica que a gente vive no momento aqui na nossa cidade, a gente possa dar o atendimento que a população precisa. A fisioterapia também deu uma parada, então todos os tratamentos ortopédicos que requerem continuidade na fisioterapia está tudo parado, não é isso? Existem algumas clínicas que estão em funcionamento, mas a preocupação das pessoas é muito no sentido de evitar a contaminação. Embora exista todos os cuidados de higiene, de você atender um número menor de pessoas e coisas da natureza, mas ainda assim as pessoas ainda estão muito reticentes em sair de casa, que é a recomendação atual. Eu acredito que isso gradativamente vai passar, isso precisa passar, e à medida que isso passar, aí sim a gente vai ter uma demanda represada muito grande para que a gente possa atender essas pessoas. Bem, trauma com a diminuição da circulação, principalmente no trânsito, esses traumas mais graves, deu uma parada, né? Isso foi um efeito bem interessante, benéfico, eu diria, da pandemia, porque as pessoas têm saído menos, têm ingerido menos bebida alcoólica, então aquela violência que a gente está acostumado a lidar, de acidentes de trânsito, a própria violência em si, com acidentes de armas brancas e armas de fogo, isso caiu Reduziu assustadoramente, drasticamente. drasticamente, em todos os níveis, Mauro, não só nos hospitais privados, mas também nos hospitais públicos, e um exemplo clássico disso que o governador deixou o Hospital Galileu, que é um hospital de retaguarda para o metropolitano, como um hospital de Covid, porque realmente o número de pacientes que estava indo para o Galileu era muito pequeno, então fez com que mudasse o perfil. A necessidade, na verdade, ela mudou em função desse novo momento que a gente está vivendo. E com o fechamento das academias também, principalmente de CrossFit, diminuiu bastante, né? Aqueles casos que chegavam em cima da hora, com grande Isso, não só isso, dificuldade. a prática de esporte em geral, né? Então, as pessoas hoje elas estão confinadas, elas não estão mais praticando esporte, porque o esporte ele tem um benefício inegável, mas também ele agrega algumas lesões. Então, os entorses, as lesões ligamentares, isso tudo também diminuiu bastante.
em função das pessoas estarem mais em casa. É claro que, a longo prazo, né, o efeito de você estar em casa, não fazer atividade física, não praticar esporte, vai ser muito ruim. Então, isso vai acontecer mais a longo prazo. A gente espera que o retorno às atividades físicas não demore muito, porque para que a gente não tenha esse efeito tão ruim da falta de atividade física, que são muitas vezes doenças mais difíceis de tratar do que você pegar uma lesão traumática. A forma de tratar é bem diferente e até o resultado ele é bem diferente. O senhor falou há pouco que nos hospitais grandes os centros cirúrgicos são corona-free, não é? Está tendo cirurgias? Estão ocorrendo cirurgias? Então, existe uma série de protocolos, a gente tem discutido muito isso internamente, a gente tem pego que tem saído de publicação no mundo inteiro, Mauro, sobre o protocolo de quando e como fazer as cirurgias eletivas. A discussão está em cima das cirurgias eletivas. Então, a gente montou o nosso protocolo dos hospitais. Existem situações que é uma eletiva urgente, que a gente chama, né? Existem situações que não são necessariamente uma fratura, mas que o paciente não pode esperar. O caso dos pacientes oncológicos é um capítulo à parte, tem muito paciente oncológico que não pode esperar. Então, tudo isso está sendo feito de uma forma muito responsável para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Naturalmente, no estágio que a gente se encontra de lockdown, a gente tem evitado ao máximo cirurgia eletiva. São situações muito pontuais. Então, essas cirurgias, a gente está realmente tentando adiar ao máximo. A tendência é que, à medida que a nossa curva diminua, aí sim, você vai voltar a avaliar essas pessoas e aí você vai começar a programar as cirurgias eletivas. Mas, para isso, vai ter todo um protocolo de segurança que envolve uma série de outros aspectos. Então, a previsão é de uma grande demanda no segundo semestre. Doutor Jean-Clay Machado, muito obrigado por essa entrevista, essas informações em cima do lance, no momento que as pessoas estão com grande dúvida nessa área de saúde. Um especialista como o senhor se dispor a conversar conosco é muito interessante. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição e torcendo para que toda essa pandemia ela acabe o mais rápido possível e que todos nós podemos voltar a ter nossas vidas. Grande abraço. Grande abraço. Bem, vamos conversar agora com o médico Leonardo Acatuaçu, especialista em otorrinolaringologia, e nós, nesse momento de Covid, vamos saber qual a relação direta que existe entre essa especialidade e a nova doença. Doutor Leonardo, é um prazer poder conversar com o senhor nesse momento. Me diga, a gente ouve falar aí que quem é acometido de Covid perde logo o paladar, né? Perde o olfato, quer dizer, entrou no otorrinolaringologista. Diga para nós. É verdade, Mauro. Obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com você. É sempre um prazer essa conversa. O otorrino ele costuma ser, muitas vezes, a porta de entrada e, assim, talvez, muitas vezes, o primeiro a tirar as dúvidas dos pacientes acometidos pela Covid-19. Alguns dos sintomas mais relatados aos pacientes costumam chegar comumente aos nossos consultórios, mesmo fora, né, desse período de pandemia. Então, nós já estamos acostumados a tratar e orientar pacientes que chegam com febre, que chegam com dor de garganta ou alguma irritação na garganta. Alguma alteração nasal, o Covid não é tão típico de nariz entupido, pode dar em alguns casos. Coriza, alguma coisa assim, algo gripal, mas especificamente e principalmente a alteração do olfato. As alterações do olfato elas têm sido bastante descritas e tem sido muito clara essa relação, né, com a nova doença. O que é um sintoma que não é comum em outras situações. Então é por isso que ganhou bastante. Dá para diferenciar bastante. Exato, e ganhou essa importância exatamente nesse cenário. Antigamente a gente estava muito acostumado a ver os pacientes que tinham alteração do olfato durante a obstrução nasal. Então, o paciente que tem obstrução nasal, você espera que tenha alguma alteração de olfato, porque está entupido o nariz. Então, o ar não chega até a nossa fossa olfatória, que fica bem no alto do nariz, lá em cima no teto. Então, o ar não está chegando porque está trancado, o nariz está entupido. Agora, o paciente que não tem esse sintoma nasal, não tem nariz entupido e tem perda de olfato, pouquíssimas coisas na medicina dão isso.
Na verdade, até o momento, de forma aguda, não se tinha descrito essa alteração olfativa da maneira que tem sido descrita. Então, até que prova o contrário, o paciente realmente é um portador dessa nova doença e tem sido um sintoma, a perda de olfato especificamente, a irritação na garganta, alguma coriza e a febre, sintomas da parte inicial, né, dessa doença, da primeira fase. Passada os primeiros 15 dias, o olfato retorna imediatamente? Existem vários trabalhos sendo conduzidos nesse aspecto, Mauro, inclusive um trabalho multicêntrico brasileiro muito interessante da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que tem conduzido, então tem orientado os médicos otorrinos a fazerem entrevistas com seus pacientes e saberem esses dados. A maioria dos pacientes recuperam entre 2 e 4 semanas, isso já está determinado na primeira fase do trabalho, o trabalho ele está ainda, né, nós ainda estamos na epidemia, o trabalho ainda está em realização, mas a maioria dos pacientes, cerca de 75%, recuperam entre 2 e 4 semanas. Alguns poucos pacientes recuperam entre 4 e 8 semanas, e alguns pacientes ficam com sequelas olfativas, com uma leve diminuição do olfato, persistem, ou então falam assim, para alguns gostos ou alguns cheiros eu preciso que esteja forte para que eu possa sentir melhor. Né? Então tem sido descrito isso também. E o paladar também? O paladar também. Boa parte do paladar é dado pelo olfato. Então, existe parte do paladar que é por consequência da perda do olfato. Estima-se que quase 80% do nosso paladar seja do olfato. Mas existe também a suposta lesão neurológica direta dos nervos responsáveis pelo paladar, perdão. Então, a disgeusia, que é o nome do sintoma pela perda do paladar, ela também pode acometer independente do olfato. Tem paciente que fala, não, doutor, meu olfato está bom, eu sinto o cheiro bom da comida, eu consigo sentir o cheiro do café, mas na boca não é a mesma coisa. Então, eu sinto a diferença. Então, por isso que nesse trabalho estamos também percebendo que existe uma diferenciação, ao contrário do que acontece no resfriado. O resfriado, uma coisa é consequência da outra, o paladar alterado é por conta do olfato alterado. Então, já aqui na Covid, possivelmente seja diferente. Bem, eu imagino que a demanda no consultório deve ter sido grande, principalmente no início, porque tinha muita dúvida, nós estávamos num momento de rinite, né, num momento de muita gripe, normalmente esse primeiro semestre em função das chuvas. Isso realmente aconteceu? O senhor conseguiu diagnosticar muitas vezes a Covid nos seus pacientes? Sim, Mauro. Na verdade, por mais que haja semelhanças, a gente precisa justamente convidar o paciente a nos contar direitinho na linha do tempo a ocorrência desses sintomas para que a gente possa conseguir separar as duas coisas. O paciente que tem a rinite, por exemplo, que é esperada nesse tempo de chuvas, ele já se conhece. Então, ele fala assim, não, doutor, o que eu estou tendo é o que eu sempre tenho, o que eu tenho todo ano, então eu fico escoçando meu nariz, espirrando, com o olho lacrimejando, não sente febre, não sente dor no corpo, não sente fadiga, moleza. A dificuldade mais na diferenciação, a dificuldade maior na diferenciação é com os outros vírus respiratórios que aqui em Belém, aqui na nossa região norte, também acontecem no primeiro semestre. Então, essa dificuldade, quem está nas regiões do sul e sudeste, que vai começar a passar agora, porque agora que eles vão entrar no período da gripe, no período, na época da gripe deles, então eles vão começar a passar agora nesse período. Mas nós passamos. Então, no início, confesso, não era tão fácil, então o que a gente tinha que fazer? Parte-se do princípio que a pessoa que tem sintoma gripal é um potencial portador da doença. Então, isola-se, faz testes, aguarda o acometimento da doença, ou seja, os sintomas que vão acontecer, até porque a doença ela vai se mostrando em sintomas em fases diferentes. Né? Mas nenhuma outra gripe ou síndrome gripal se comporta como o coronavírus da maneira que ele se comporta. Mas então, a gente precisava esperar. H1N1 deve ter enganado muita gente, né? Inclusive, aconteceu um surto de H1N1 coincidentemente, logo no início. Logo no início, as internações de H1N1, um pouquinho antes até do aumento do número de coronavírus, mas depois ela continuou ainda um pouquinho, aumentou bastante a quantidade de internações por H1N1. Outras síndromes também, como sarampo, que aconteceu também. Interessante, teve um colega médico que se infectou recentemente, que ele fez umas lesões de pele semelhantes ao sarampo, ele até pensou que fosse, mas não era Covid mesmo, então ele começou o quadro, né, respiratório, depois apareceram as manchas na pele, que podem estar descritas em até 20% das pessoas, e aí pensava que era sarampo, porque a lesão era parecida, mas não era Covid mesmo. Então, a gente está aprendendo todos os dias com essa doença, Mauro, é um desafio para todos nós. Imagino. Agora, a garganta coçando, que também é algo normal aqui na nossa região, principalmente nessa época, aí deixa muita gente preocupada, né? Estou com a garganta coçando, e haja pastilha, pastilha não passa.
Exatamente, é por isso que a gente precisa ter o paciente como nosso aliado e assim, me conta exatamente o que você está sentindo e ao longo do tempo. E assim, o paciente que, por exemplo, já teve essa mesma sensação outras vezes, essa pergunta ela é clássica. O que você está sentindo hoje, você já sentiu? É igual às das outras vezes? Ah, é igual. Vamos tomar então um antialérgico que serviu para você nessa outra vez, ou então vamos fazer o tratamento semelhante, porque se respondeu da mesma maneira, diminui a chance aí de ser do novo vírus, né? Então a gente precisa, aos pouquinhos, com alguma parcimônia e Porque até a orientando o dor de paciente. garganta da Covid, ela é um pouco diferente do que acontece normalmente, é? Na verdade, a característica não é uma coisa clássica, é diferente de uma amidalite, de uma faringite. A dor ela não é tão importante. O paciente não costuma relatar dor. Ele costuma relatar muitas vezes secura na garganta ou um arranhado na garganta. Então é um pouquinho diferente, né? Mas o paciente que tem resfriado, por exemplo, o paciente tem resfriado, o nariz fica entupido, ele passa a respirar pela boca, tem esse sintoma. Então, é um sintoma que pode acontecer em outros momentos. É importante ressaltar aqui, Mauro, também que o coronavírus, na verdade, como espécie de vírus, existem outros tipos de coronavírus, ele já existia, né? E nós já tínhamos outras síndromes gripais causadas por outros coronavírus. Por isso que Né? esse é novo, né? Ele veio com novo na frente. Por isso que ele veio com um novo vírus, exatamente. É o novo coronavírus. Então, mas classicamente ele não dava mesmo sintoma nasal. Classicamente ele era um sintoma meio que mais de via aérea, mais da região da garganta, ainda via aérea superior, e um pouco de via aérea inferior, tosse, por exemplo. Tosse é um sintoma que é muito clássico. Doutor Leonardo, o senhor está praticando a telemedicina? Sim, até porque eu ainda não fui As pessoas contaminado pelo novo vírus. E as pessoas estão com medo de ir a consultório, clínica, hospital. É verdade. Apesar de que, assim, quando a gente coloca na lista dos ambientes de que as pessoas precisam ter cuidado, os consultórios médicos, claro que são um ambiente que precisa se tomar bastante cuidado, porque, afinal de contas, muita gente pode estar contaminado, mas são locais que muitas vezes já têm acesso e uma noção, eu não sei se a palavra é exata, mas uma ideia melhor de se fazer a descontaminação e a desinfecção, o afastamento dos pacientes, o agendamento com o espaçamento. Eu ainda não fiz nenhum exame, então não sei se eu tive ou não, mas eu não fui sintomático em nenhum momento. Então, a partir disso, eu passei a fazer a telemedicina por esse motivo, né? Então, orientação dos pacientes, não só relacionados ao Covid, mas principalmente relacionados à minha especialidade, tenho feito mesmo usando a telemedicina, na maioria das vezes com chamadas telefônicas, mas a conversa escrita ela é imprescindível para que você possa, né, primeiro esclarecer o paciente que aquilo ali é uma consulta e que ela é inferior a uma consulta presencial, é um risco que o paciente está correndo, né? É importante a gente deixar isso claro desde o início, que existem pessoas que estão no consultório normalmente. Mas alguém filma a garganta para mostrar? A gente recebe bastante coisa nesse sentido, Mauro. Foto de ouvido aqui não dá muito, mas foto de nariz e foto de garganta, ou mesmo da região cervical, do pescoço, como às vezes umas bolinhas que podem aparecer, enfim, a gente recebe bastante. Foto do catarro, foto das secreções, já é realidade, mas para ser sincero, já era a realidade. Na verdade, isso simplesmente virou uma necessidade. Sim, né? E agora veio para ficar. É muito difícil de agora em diante tirar a telemedicina, tirar essa possibilidade, vai ser muito difícil. É uma ferramenta que precisa ser utilizada como... a gente precisa sempre usar a tecnologia a nosso favor. Eu entendo quem tem as reticências em relação à telemedicina, e é lógico que ela tem limitações, mas é muito importante dizer que ela ajuda muita gente, às vezes, a não se expor a um risco, a não sair de casa, e ter as suas dúvidas elucidadas. Então, eu acho que ela precisa, sim, ser regimentada. Eu acho que depois de passado esse período de epidemia e pandemia, ela precisa ser lida com cuidado e apreciada pelos órgãos de classe, pela Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, perceber se realmente se ela está sendo uma ferramenta inclusiva, ou seja, se a maioria dos médicos consegue fazer a telemedicina, porque nos primeiros moldes que eles delinearam sobre isso, Mauro, precisava-se de um aparato gigantesco de tecnologia, de criptografia de dados, e que às vezes só as grandes empresas podiam dar. Então isso estava favorecendo um número minoritário. Mas a partir do momento que agora, pela pandemia, abriu-se um pouco esse leque, e agora com o celular se resolve. É claro. Com certeza. E o paciente se sente seguro. Às vezes ele quer te ouvir, ele quer ver você falando com ele, quer que você ouça a história dele e, enfim, e oriente. Ao invés de, por exemplo, sair fazendo uma tomografia, saindo fazer um teste para o Covid, qual teste ele vai fazer? Hoje é o dia 14, eu já faço aquele teste ou o outro. Enfim, são muitas dúvidas, naturalmente. Doutor Leonardo Acatauaçu, muito obrigado por essas informações, por essa consulta nesse momento, que é de extrema importância.
considerando que a Covid fica de olho justamente na boca, nariz, ouvido, né? Logo as partes aéreas. Muito obrigado por essa informação, obrigado pela entrevista e boa noite. Imagina, Mauro, obrigado novamente, disponha sempre, foi sempre um prazer, mais uma vez, conversar com você. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Ok, um abraço. Um abraço. Bem, espero que você tenha gostado dessas conversas. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.